Fala galera do canal da S3 Gym, tudo bom com vocês? Hoje a gravação do vídeo vai ser diferente, uma pegada diferente. Não vai ser os meninos sofrendo treinando, tá? Hoje vai ser uma pegada mais de informações, trazer conteúdo relacionado à nutrição para vocês. A gente está indo agora em um supermercado. Qual é a ideia? Gravar, né, algumas dicas da dieta. Vamos pegar a base da dieta dos meninos e falar alguns alimentos, né, explicar algumas estratégias, dar algumas dicas, principalmente voltada para o emagrecimento, que é o foco aqui do reality. E aí, gente, tudo bem? Quarta semana, né, como o Cristiano falou. Confesso que essa semana foi um pouco mais apertada, né, porque a dieta mudou um pouco, diminuiu um pouco os carbos, então, consequentemente, diminui um pouquinho da energia, da força, mas estamos aí, estamos fazendo game, fazendo acontecer. Foi uma semana também bem corrida pra mim, por conta de algumas coisas do trabalho, da rotina. Mas é isso, deu bom, viu? A minha semana, assim como a Larissa também, diminuiu, né, as quantidades da dieta, mas eu tô conseguindo levar, fazer as marmitas, levar para o hospital. Sempre também com a ajuda da minha esposa também, ela consegue me ajudar, tipo quando eu tô 36 horas, eu faço a marmita para 12 horas, para 24 horas e ela consegue fazer para as outras 12 horas. Então com a ajuda dela eu tô conseguindo manter eu no foco, né? E tá dando certo, tô conseguindo ir para academia também, tô conseguindo manter a dieta em dias. Uma observação importante aí do que o Jason falou, né? Sobre essa parte de organização, cara, eu falo muito isso em consulta. Quando você não se organiza, você está se organizando para errar, certo? Porque se você tem uma rotina corrida, vai chegar a hora de você fazer sua refeição e se você não estiver preparado, não estiver se preocupado em ajeitar, em organizar, você não vai conseguir parar para fazer a refeição. Mas esse é um dos maiores erros da galera, é não se organizar. E aí quando chega a hora de comer, não tem a comida, aí bota a culpa na rotina. Minha rotina é corrida, eu não consigo fazer dieta porque eu trabalho não sei quantas horas por dia. Quando na verdade, se você se organizar, você vai comer. Qualquer hora você vai ter que parar para comer. E sendo na sua dieta ou não, um momento você vai parar para comer. Então, se você tiver com a sua marmita ali pronta, quando você tiver tempo, você vai parar e vai seguir sua dieta. Se você não tiver aquela pronta, aí tu vai parar e vai comer o que tiver mais fácil. E aí o teu cérebro vai te bugar, né, e já vai te fazer comer besteira. Então, se organiza. Esse é o segredo de você ter sucesso na dieta. Fala galera, chegamos aqui já no supermercado. A gente vai trazer a dica para vocês, tá? Primeiro, cuscuz. Pra quem tá e faz emagrecimento, isso aqui é muito top. Por quê? Porque aqui a caloria dele é muito baixa, então você consegue comer o maior volume dele do que outros alimentos, entendeu? E isso pensando no emagrecimento é muito bom. Por quê? Porque se você come mais volume, você fica mais saciado. Automaticamente você sente menos fome. Que é o que atrapalha geralmente no emagrecimento, é a fome, porque você vai comer besteira. Então aqui, ótima opção. Sobre arroz, tem alguma diferença, tipo, entre integral, branco, arborizado? A diferença, cara, em calorias é praticamente a mesma dos dois, certo? Então não tem tanta diferença quando você fala em calorias. Porém, o integral ele tem mais fibra. Isso é interessante? É, demais. Porém, se você come um arroz branco ou carborizado e adiciona uma salada, você está adicionando fibra no arroz. Então ele meio que se torna a mesma coisa do arroz integral. Só que o arroz parborizado é bem mais gostoso, cozinha bem mais rápido. O integral, para quem faz, sabe que é meia hora para cozinhar, tá? Então você gasta um gás danado. E às vezes não é tão gostoso como um branco ou parborizado. Se você gosta do arroz integral, show. Se não, vai no branco mesmo ou no parborizado, que é show. Inclusive é uma ótima opção no emagrecimento, o arrozinho parborizado. Sobre o feijão, é um ótimo alimento. Tem uma grande quantidade de fibras, isso pensando em emagrecimento, pensando em intestino, é muito interessante. A caloria dele é muito baixa também. Fora que tem um detalhe. Quando você junta o arroz e o feijão, que é o prato típico do brasileiro, você consegue juntar o aminograma do arroz. O que é aminograma? São as proteínas do arroz e o aminograma do feijão. Então, eles se completam. Eles tornam o aminograma da refeição mais completo. Então é uma ótima opção e escolha juntar os dois. Fora que o feijão, como eu falei, tem a caloria baixa, então no processo de emagrecimento você pode comer uma quantidade bem maior se for comparar ao arroz, por exemplo. Então, ótima opção também para estar usando essa fase. No dia que eu tô com mais fome, eu quero comer mais, eu substituo o carboidrato no caso o arroz, pela batata inglesa, né? Que você consegue comer mais quantidade para bater as calorias do arroz. Como é que você sabe se o pão é integral? Quando você olha na lista de ingredientes dele,
o primeiro ingrediente que tem que vir é farinha de trigo integral. Sempre o primeiro ingrediente de um produto significa que é o que ele tem uma maior quantidade, tá? Quando você pega um pão que o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico ou com ferro, aí já mostra que não é um pão 100% integral, entendeu? O ideal seria o primeiro ingrediente ser farinha de trigo integral. Depois vai vir ácido fólico, ferro, mas sempre o primeiro ingrediente é o que tem mais naquele produto. Agora, trazendo para a realidade, é muito difícil você encontrar um pão integral e às vezes é um pão que acaba não sendo tão gostoso, palatável, às vezes tem um preço bem mais caro, ou você dificilmente encontra, né? Tu encontra uma vez e depois não encontra mais. Então eu sempre uso e recomendo aquele da Balduco mesmo, integral. Ele é 100% integral, Cristiano? Não. Mas ele tem uma quantidade calórica bem boa e dá para utilizar facilmente, entendeu? Então eu sempre encaixo ele na dieta da galera aí. Antes usava aquele da Visconti, mas aí ela meio que saiu de linha, a gente usa da Balduco mesmo, certo? E Cristiano, aproveitando aqui que a gente está falando de substituição, é interessante trocar o arroz pelo macarrão? O arroz e o macarrão, se você for comparar as calorias em 100 gramas de arroz, é a mesma caloria em 100 gramas de macarrão, então é a mesma coisa. Só que pensando em saciedade, o arroz ele gera bem mais volume do que o macarrão. O macarrão você come assim. Então a saciedade que ele vai te trazer é bem menor se for comparar com o arroz. Então acaba que não é interessante pensando em saciedade. Tem gente que gosta do macarrão, acha mais gostoso, não gosta muito de arroz, então ok, é muito individual. Porém pensando, vale a pena? Talvez não. Talvez o arroz seja mais interessante por ter um pouco de volume a mais e vai te gerar uma saciedade maior. Em calorias, mesma coisa, então você pode estar usando tranquilamente. Acho que uma dúvida muito frequente que todo mundo que começa a fazer dieta nessa vida saudável é sobre óleo ou azeite. Sobre essa dúvida aí do Jace, o que acontece? Existe um negócio chamado de ponto de fumaça, que é a temperatura que, quando o óleo atinge essa temperatura X, ele começa a perder as propriedades dele. O que é perder as propriedades? Ele é como se fosse um óleo que era saudável, começa a se tornar não saudável, tá? De uma forma bem leiga para vocês. E o azeite, ele é um dos que tem um ponto de fumaça mais alto. Então, você pode usar o verde sim para fazer um grelhado de boa, tá? Ele é bem interessante, porque tem esse mito, né, de que o vermelho é para fazer os assados e o verde é só para jogar na salada que não vai ao fogo, mas não, você pode usar o verde. Um que não é tão legal e que a galera usa é o óleo de coco. O óleo de coco ele tem um ponto de fumaça muito baixo, então com pouco tempo em grande temperatura ele já perde, né, a propriedade dele e acaba não se tornando uma gordura tão interessante. Fora que o óleo de coco em si, ele tem muita gordura saturada, que não é uma gordura interessante. Agora trazendo uma realidade para vocês, o preço do azeite tá R$50, tá? E enquanto você olha aqui, o preço do óleo de soja, R$7,60. Quando você vai olhar aqui a tabela do óleo de soja, ele tem gordura poli e monoinsaturada, que são gorduras boas, tá? E a gordura saturada dele só é 1 grama a mais se for comparar com azeite. Então, se você pode sim, de boa, tá usando o óleo de soja para preparar seus alimentos. Qual o segredo? É você usar pouco. Você não pode mergulhar o frango no óleo. Aí qualquer óleo que você usar nessa situação vai te atrapalhar no emagrecimento por conta da caloria. Mas se você usa só um fio, tanto você pode estar usando um azeite como você pode estar usando um óleo de soja, tá? Porque o preço realmente do azeite está absurdo. Se você for manter nele, talvez não seja tão interessante. E você tem uma opção boa. Se você for ver, gordura trans, muito baixo do óleo de soja. Gordura saturada tem 2 gramas e o azeite tem 1. Então essa diferença é muito pouca. E o óleo de soja tem gordura mono e poliinsaturada, que são ótimas gorduras. Um bisu, no caso que eu faço, né, na minha dieta, além de eu colocar o óleo, eu coloco um pouquinho de água quando eu vou fazer o frango, né? Aí ele vai tipo cozinhando. E a própria gordura do frango, que, né, mesmo sendo o peito ele tem, no final dá pra fritar de boa e sem precisar usar o óleo. Acrescentando ali um pouquinho de água quando você vê que tá secando. O segredo é fazer com a tampa vedando, isso, fechando, porque aí acaba que vai soltando a águazinha ali, e a gordura, suculenta. Ele vai só cozinhando. Aí no final você só dá uma grelhadinha ali. Mas o segredo é esse, botando um pouquinho de água e assando na paciência. Vou falar um pouco aqui agora sobre frutas para emagrecimento. Muita gente fala que as frutas não é interessante no emagrecimento, por causa de frutose e tal, mas isso aí é a maior balela, tá? A maior mentira. As frutas, na verdade, ela vai ser ali o teu braço direito no processo de emagrecimento. Por quê? Porque ela tem uma densidade calórica muito baixa. Que é isso? Tem pouca caloria, né, em grande quantidade de fruta, de gramas.
Então acaba que você consegue comer bem mais volume de fruta. Isso pensando em emagrecimento, como eu falei antes, é bem mais interessante, porque você consegue comer mais volume, isso vai gerar uma saciedade maior. Tá, as frutas que são mais interessantes no emagrecimento são quais? Melão, morango, melancia também é muito interessante, próprio mamão, uva, tá? Quais são as que não são tão interessantes? Banana, manga, as são mais calóricas, o abacaxi é um pouco, tá? Mas frutas no geral você pode estar utilizando, são ótimas opções. Como eu falei, melão top 1, depois vem morango, melancia e o mamão. A diferença do requeijão light pro requeijão normal, Cristiano? O light acaba sendo tirada a gordura dele, tá? Então a caloria dele cai bem mais em relação ao requeijão normal. Tudo que você tem de produto que seja light, diet, significa que eles são reduzidos em alguma coisa. Na maioria das vezes são reduzidos no que ele tem em maior quantidade. Exemplo, o requeijão tem mais gordura, então eles tiram a gordura, tá? Geralmente é o que tem mais quantidade que dá mais calorias, então eles fazem isso para reduzir a caloria do produto. Agora aqui, ó, o top 1, ó, pãozinho carioca. Você é doido, isso aí é top demais. É doido, isso aí era o meu número 1, viu? Cara, o pão carioca... Uns 8 por dia aí, ó. Aí se torna problema quando é 8 por dia, né? Mas se tu for comparar o pão carioca, uma unidade de pão carioca ele vai ter a caloria de 40 gramas de goma de tapioca. 40 gramas de goma de tapioca, pra vocês terem noção, é umas 2 colheres de goma. Então não dá pra fazer nem o cheiro da tapioca. Então é melhor você comer um pão carioca do que uma tapioca. Fora que o pão carioca ele tem fibra, tá? Se for comparar com alguns pães de forma aí branco mesmo, ele é bem mais interessante, tem bem mais fibra. E não tem a caloria tão alta. Uma unidade dessa tem a mesma caloria de 2 fatias de pão integral, por exemplo. Então dá pra você usar assim pão carioca no lugar de 2 fatias de pão. O que é que você tem que entender? Tem que avaliar, por exemplo, como é que tá esse pão. Tá muito amanteigado? Se tiver já não é tão interessante, então é bom evitar. Mas se tu vê que é um pãozinho seco, de boa, pode comer tranquilamente. As proteínas, né, que a gente pode estar usando aí? O basicão, franguinho, né? É o rei da dieta. Ovo também é uma ótima opção, porém o ovo ele tem um pouco mais de gordura e menos proteína, então cuidado com estar trocando sempre o frango pelo ovo. A galera pensa que é a mesma coisa, mas não é, tá? Outra opção seria patinho, certo? Filé mignon, você pode estar usando filé suíno, ele é bem mais em conta que o filé mignon mesmo do boi e a caloria dele também é bem baixa, dá para utilizar de boa, certo? Peixe, você pode estar usando o filé de tilápia, também tem uma caloria legal, tá? O que vai mandar realmente é o financeiro, né? Tem opções que são mais em conta, que acaba sendo mais interessante em algumas situações, tá? E é isso aí, galera, estamos finalizando aqui o vídeo. Espero que tenham gostado aí das dicas que a gente passou para vocês. Creio que o vídeo ficou um pouco mais longo do que os outros, mas tem muita informação, muita coisa para vocês colocarem em prática, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe teu like aí, teu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar esse... A gente vai agora pro último mês, né? Último mês já do projeto aí. Agora a finaleira, é a hora da verdade, é onde separa os homens dos meninos. Então acompanha nós aí.